Aueto, Tatazela Lapanzo falando com vocês. Eu estou aqui na Cova de Xiri, nada mais auspicioso do que este ambiente para a gente falar sobre ancestralidade. Que eu sei que muitas pessoas aqui, elas têm dúvidas, né? Tô vendo aqui se o microfone está captando, mas tá. Tem dúvidas sobre ancestralidade. E, gente, ancestralidade, cara, é um tema que não era tão debatido até alguns anos atrás. Não que ele não fosse importante, não que ele não existisse, não que ele não fosse relevante, ele sempre foi relevante, sempre foi importante. Só que as pessoas nunca compreenderam de fato o que é ancestralidade. E aí, com o advento da Quimbanda e com a massificação da Quimbanda em alguns aspectos, e do Uruaibê também, né, que aparece bastante nas redes sociais hoje em dia, essa ideia de comunidade, de ancestralidade, comunidade mística, espiritual, né, ela tomou uma proporção muito maior. E a gente conseguiu, né, entender em determinados aspectos o quão isso era importante para todos nós. Mas por que a Umbanda, por exemplo, não falava tanto de ancestralidade, né? Por que o Candomblé não falava tanto de ancestralidade? Será que a Quimbanda falava de ancestralidade antes? Então, vamos entender isso aí, né? A Umbanda e o Candomblé, eles se perderam dentro das suas naturezas, né? O Candomblé se tornou uma escola muito fechada, muito focada dentro do Babalá Orixá e que, por muitas vezes, ele acaba não cumprindo de fato o propósito que ele teria. Eu não sou candomblessista, né, mas a gente acompanha o cenário afrodiaspórico, a gente vê muitas coisas acontecendo aí bem incompatíveis com o pensamento que a gente poderia esperar de uma comunidade como o candomblé se estabelece. A Umbanda, por sua vez, e eu não estou falando mal da Umbanda porque eu sou umbandista, né, ela também se perdeu na sua essência, né? A Umbanda passou de um culto onde que você estava ali para glorificar os encantados, os antepassados, os ancestrais. Poxa, a gente trabalha com caboclo e preto velho, né? Entidades que fazem parte da fundação desse chão. Eles não estão ali simplesmente porque eles são bonitinhos, fofinhos, né? Ou de uma forma ali simbólica, como em festas culturais que a gente vai ver aí, folclóricas. Não. Eles estão ali justamente para representar que a nossa ancestralidade está ali atrelada a todo esse processo, né? Que a nossa ancestralidade ela está incutida nas nossas culturas, na nossa língua, na nossa comida, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, mas no nosso sangue também. Então, esse processo de entendimento sobre o corpo que nos fez, né, da matéria que nós surgimos, ele é muito importante. Aqueles que pavimentaram o caminho para que hoje eu andasse é muito importante. E a Quimbanda? Por que a Quimbanda não falava disso? A Quimbanda sempre falou disso. Mas como a Quimbanda sempre foi um culto muito fechado e que a gente não tinha uma exposição tão grande nas redes sociais, até porque os antigos quimbandeiros nem gostavam de se expor nas redes sociais ou não sabiam como fazê-lo, né? A gente também nem tinha redes sociais dessa forma para fazer, né? Acabava que isso não era exposto além dos próprios templos, dos próprios Nzô, né? Das próprias casas que existiam. Então, a ideia da ancestralidade, ela é muito importante e eu quero que vocês captem que ela é a conceituação mais importante que nós temos dentro da espiritualidade e da vida também como um todo. A ancestralidade, ela é o pavimento que vai te dar certeza e fortalecimento para que você consiga caminhar. Eu sempre falo que a ancestralidade é uma árvore, né? E você faz parte dessa árvore. E como que você se nutre? Você se nutre da seiva. E como essa seiva é formada? Ela é formada pelas raízes. As raízes se nutrem dos nutrientes da terra, elas se alimentam dos nutrientes da terra, formando, né, essa seiva que vai alimentar toda a árvore. E como que se extrai disso? Se extrai da terra. E é justamente essa figura, né, que eu quero que vocês captem na sua cabeça. A nossa ancestralidade são as raízes que nos alimentam. Não tem como algo dar certo na tua vida se a sua ancestralidade não estiver estabilizada, se ela não estiver pacificada, se ela não estiver curada, se você não estiver em comunhão com a sua ancestralidade. Só que a gente pode ter vários tipos de problemas relativos à ancestralidade. Porque entenda uma coisa, ancestral é uma quantidade imensa de espíritos. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu avô, não é sua avó. Às vezes não é nem bisavô, nem bisavó.
A ancestralidade ela vai muito antes. Ela vai lá no tataravô, do tataravô, do tataravô, do tataravô, do tataravô, que você já nem sabe mais o nome, você não sabe nem mais o termo que usar para designar eles. Visto ainda que nós estamos num país onde que nossa estrutura histórica, nossos registros, eles são pífios, poucas pessoas dentro da nossa nação, eles têm entendimento de saber quem são seus antepassados. Quando eu fiz o meu rastreamento genealógico, eu tive sorte porque a família da minha mãe, ela advém de uma família que tem um certo contexto dentro da sociedade paulistana. Então, eles têm tudo muito bem documentado dentro desse contexto. E eu consegui extrair isso. E não é de muito longe, né? Porque quem carregou o nome da família é o meu bisavô. Então tá perto. E do meu bisavô para puxar para todos os outros antepassados foi muito fácil, porque eles tinham rastros genealógicos, né? Da árvore genealógica deles. Então foi muito fácil. Mas do lado do meu pai, por exemplo, eu só consegui chegar no meu tataravô e ponto. Então a gente não tem como saber tudo da nossa ancestralidade. Dentro desse processo, então, se a gente for imaginar as pessoas que foram trazidas para cá como escravizados, né, mão de obra escrava, cara, eles não têm a mínima noção de quem são os antepassados deles ou de onde eles surgiram. Quando a gente pega dos povos indígenas que não tinham rastreios genealógicos coerentes, inclusive na minha linhagem eu tenho uma linhagem indígena bem importante, né, que tinha esse registro porque pertencia a uma certa, vamos usar esse termo, mas não é bem esse termo, realeza ali indígena, então você vai acabar tendo. Mas uma pessoa comum dos povos indígenas, um cidadão ali de um povoado indígena, ele não teria esse registro, né? Porque esse registro não foi feito pelos povos indígenas, foi feito pelos aqueles que colonizaram aqui e que julgaram aqueles que eram importantes ou não dentro do ponto de vista político e social da época. Então é muito difícil a gente ter esse lastro, esse rastreio. Quando a gente fala sobre pessoas adotadas, então, vixe, aí piorou, né? É mais complicado. Então a gente pode ter diversos tipos de problemas no que tange a nossa ancestralidade. E além de encontrar figuras que podem estar revoltadas, nós vamos encontrar também muito figuras ali, espíritos que estão desnutridos, que eles não estão alimentados de forma correta, que eles estão sedentos muitas vezes, que eles não estão iluminados. Quando a gente fala em iluminação, não é que ele está bonzinho, é que ele conseguiu ter clareza de pensamento para conseguir cumprir os seus processos no plano astral. Além disso, também temos os processos reencarnatórios, onde nossos ancestrais pode ser que sejamos nós mesmos, né? E aí a gente pode ter algumas desavenças com esses pensamentos ancestrais. Você é uma pessoa muito coerente, hoje você vai ver que lá no passado você praticava diversos tipos de atividades ruins. Só que você não sabe que o seu espírito de hoje é o mesmo espírito daquela época. E você xinga um antepassado seu, mas é você que fez isso, tá? E até balançou a câmera aqui, ó. É você que fez isso. Então, olha só que complicado que é trabalhar com ancestralidade. E como eu disse, ela é a base de tudo, é o alicerce de tudo, é a fundação de uma casa. Um processo de ancestralidade, nem sempre ele vai resolver os problemas da tua vida. Mas se a ancestralidade estiver com problema, tudo na tua vida vai também estar problema. Tá? No mínimo vai ser mais dificultoso. Aquelas pessoas que passam a gerações e gerações, ou a vida toda, com dificuldades. Parece que dá 2 passos para frente e dá 3 para trás. Parece que conquista as coisas só para depois perder. Parece que nada dá certo na vida dela, que tudo fica assim, oscilante, que tudo fica contraditório, que tudo fica ruim. Então, são pessoas que muitas vezes se sentem desenergizadas, se sentem cansadas, sem motivo aparente. O que é isso? Problemas de ancestralidade. Inclusive, o termo azarado advém daí, tá? O termo azarado aí, não que no contexto etimológico, mas no contexto de que uma pessoa azarada não é bem que ela não tem sorte, é que ela não está dentro da fortuna da família. E fortuna aí sim é sorte, né? Ela não está sendo alimentada pela sua ancestralidade. E isso pode acontecer por diversos motivos e nem sempre isso vai ser muito explícito, muito claro nas jogadas oraculares que nós fizermos. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de algo muito profundo, cara. Porque quando você faz a sua ancestralidade, todos aqueles que vieram antes de você também se beneficiam de certa forma dessa ancestralidade. Salvo se aquela pessoa em si ela é o nêmesis da família dela, né? Ela é a ovelha negra da família dela, ou ela tem um problema muito grande com uma ancestralidade individual, vamos dizer assim, tá?
Então, quem tem ancestralidade abalada, provavelmente ela não vai conseguir nenhum benefício de nenhum processo mágico. Por isso que muitas vezes no oráculo, quando a gente abre o jogo, aparece lá problemas de ancestralidade. E a gente tem que recolher o problema de ancestralidade, tem que recolher ali o trabalho de cura ancestral antes de estabelecer qualquer tipo de outro trabalho. E o mais importante que as pessoas que têm que entender é que esse não é um trabalho que, uma vez feito, está para sempre resolvido. Não, é um trabalho de alimentação, é um trabalho de condução, é um trabalho de cuidados com a sua ancestralidade. Normalmente as pessoas, eu tenho até um curso no Perdido AD que fala como cuidar da sua ancestralidade, mas que não abra mão, né? Isso não vai fazer com que você abra mão da necessidade de ter um tata, um mestre, alguém que cuide da sua ancestralidade também para você. Porque uma entrega de ancestralidade, ela é necessária de ser feita pelo menos de 1 a 2 vezes por ano, quando a pessoa não tem tanto envolvimento religioso ou espiritual, ou ela acabe doando tanta energia. Agora, se você é uma pessoa que está vivenciando a espiritualidade todos os dias, um sacerdote, um mestre, um pai de santo, alguma coisa desse tipo, um médium mesmo, é bom recolher a ancestralidade com mais afinco. Eu, por exemplo, faço todos os meses, às vezes tem mês que eu faço 2 vezes. Nunca saiu no jogo que eu precisava de estabelecer um processo de alimentação da minha ancestralidade. Mas, mesmo assim, todo mês eu alimento. Então, você tem que entender que esse é um processo que você vai ter que criar na sua vida, tá? É um hábito que você vai ter que tornar verdadeiro na sua vida aí, para que as coisas se estabeleçam bem na sua vida. Então, quando a gente fala que uma pessoa é a ovelha negra da família, por exemplo, é que tem algumas pessoas que não estão bem adequadas ao processo energético ou filosófico da família. E ele pode sofrer perseguições, sim, na sua ancestralidade. E a gente tem que conduzir um processo de cura espiritual, de cura ancestral, de pacificação dessa ancestralidade para que tudo fique bem. Então, cuidar da ancestralidade é extremamente importante. E você tem que procurar alguém que saiba o que está fazendo, porque senão vai ser só uma entrega ali sem efetividade, tá? Você tem que procurar alguém que saiba o que está fazendo. E antes da gente começar a falar tanto de ancestralidade, né, dentro das nossas redes sociais, eu, Tata Camuxinzila, e toda a família, né, que veio trazendo um pouco mais dessa noção para as redes, cara, isso era muito pouco divulgado, era muito pouco falado. E isso faz uma falta tremenda para muita gente. Às vezes, toda aquela maré de azar que você está tendo é só sua ancestralidade que não está bem amparada, alimentada, não está bem direcionada. Tá certo? Saravá Banda, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Conta aqui pra gente se você já teve problemas com ancestrais, como foi o resultado do trabalho ancestral, se você já fez. Vamos conversar aqui um pouquinho, é sempre bom ouvir o feedback de vocês. Salve, comenta, curta e compartilha. Nguzue.